pessoal, tudo beleza? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os resultados de um teste comparativo que eu fiz de viscosidade de óleo no motor AP Turbo. Eu peguei o mesmo carro, mesmas condições, temperaturas e tal, e testei dois óleos, um óleo sintético 15W40 e um óleo mineral 20W50, essas duas viscosidades aí. Bom, primeiramente eu não vou ficar explicando muito aqui o que é viscosidade, mas viscosidade do óleo é a resistência ao escoamento do óleo. Então, quanto mais grosso o óleo, mais difícil ele é de escoar. Vocês já devem ter visto aí na internet aquele teste onde o pessoal vira várias viscosidades de óleo, viram uma lata e os óleos mais finos descem muito mais rápido e os óleos grossos demora para descer, demora para escoar, porque tem uma resistência grande ao escoamento. E os motores também, a cada vez que eles vão ficando mais modernos, as folgas vão ficando mais justas, os materiais diferentes, então o óleo vai afinando. Por exemplo, atualmente a Honda já usa óleo 0W20 nos motores dela, então é um óleo muito fino, que ajuda em melhorar consumo, ajuda até em emissões de poluente, na velocidade que o óleo atinge a pressão quando o motor está frio, então tem vários detalhes aí. Mas vamos aqui ao teste, né? O que eu fiz aí? Eu estou trabalhando nesse Gol, é um Gol bolinha, com motor 1.9 forjado turbo, e eu estou fazendo a medição de pressão de óleo dele usando um sensor de pressão da ODG de 12 bar e uma Fueltec FT450, aquisitando os dados aí, né? E fazendo todo o controle do motor. E o sensor está montado no cavalete do filtro de óleo do motor AP, que é o mais comum aí, né? Então, os testes que eu realizei foram os testes de marcha lenta bem quente, partida frio, partida quente, aceleração total na estrada e o warm-up, né, que é o teste de aquecimento, a fase de aquecimento do motor. Esses 5 testes aí, eu fui bem rigoroso na temperatura, eu fiz todos em um dia e depois no outro dia eu já troquei o óleo e repetir os testes, então eu consegui fazer partida fria na mesma temperatura, então foi bem legal. E então aí as condições, né? As mesmas temperaturas e as mesmas rotações. Eu não mexi no mapa da injeção, não. Então eu vou mostrar aí para vocês os resultados interessantes. Essa classificação de viscosidade, 15W40, 20W50, é uma classificação regulada aí pelo órgão SAE, né? Que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Eles é que classificaram essa viscosidade. E o número antes do W quer dizer a viscosidade do óleo. W é de winter, de inverno, né? Mas quando o motor está frio, é aquela viscosidade, e quando o motor está quente, é o segundo número, é a viscosidade. Então aqui a gente tem um 15W40, que é um óleo bem mais fino do que um 20W50, que é o outro óleo que eu testei. Então vamos aqui ao primeiro teste, teste de marcha lenta. Eu saí com o carro, dei uma volta. Quando eu voltei para a oficina, um dia bem quente, quando eu voltei para a oficina, eu fiz uma gravação de marcha lenta nos dois óleos. A condição, a rotação do carro era 1000 RPM, a rotação de marcha lenta desse carro. A temperatura da água aí, nos dois testes, um 91,7, o outro 92,5. Então, 92 graus a temperatura da água. E a temperatura do ar também, esse carro não tem intercooler, e eu peguei trânsito assim, então e o dia quente, então aqui em torno de 69,5 graus a temperatura do ar, aqui ó, em um dos testes 69,8 e outro teste 69,5, mesma temperatura. Dá para ver aqui ó, em azul, aqui a legenda em azul é o óleo 20W50, em vermelho o óleo 15W40. Dá para ver aqui ó, que a pressão com o óleo 20W50 sempre está acima do vermelho, que é o 15W40. Em torno aqui, nessa condição, em torno de 0,1 a 0,15 bar a mais. Então, com o 20W50, ele tem uma pressão um pouquinho a mais aí do que o 15W40 na marcha lenta. Depois eu vou explicar para vocês por que eu fiz esse teste no outro vídeo do carro, que a gente estava tendo problema de pressão de óleo nesse carro. Mas, enfim, aqui não entra isso. Então, o teste de marcha lenta aqui,
Esse teste aqui de partida a frio, então eu parti os dois testes, ó, um dia aqui a 25,9 graus e o outro dia 26,1, ou seja, a temperatura da água é a mesma, é a primeira partida do dia, e dá para ver que o motor partiu muito parecido, aqui a subida de giro dele, aqui a rotação e aqui a pressão de óleo. Uma coisa que me surpreendeu um pouco é que a pressão de óleo no 20W50 subiu antes do 15W40. E isso eu imaginava que, como o óleo mais fino, ele tem uma velocidade maior, ele escoa mais rápido, ia subir antes da pressão do 15W40. Então isso aí é uma coisa que me surpreendeu nesse teste aqui. Talvez porque tem uma mísera diferença aqui de subida de giro. No 20W50 ele sobe o giro, mas é muito pouco aqui. Ó. Você vê a legenda aqui, tá, cada tracinho tá 0,5 segundos. Então aqui deve ter aqui 0,1, 0,15 segundos só que subiu de diferença. Eu não sei se justificaria essa diferença aqui, mas acontece que no meu teste aqui, o 20W50 subiu a pressão antes do que o 15W40. A diferença é pequena, depois eu vou mostrar para vocês os números no final, mas subiu. E aqui, ó, já no teste de partida quente, que eu fiz na mesma temperatura também, ó, 85 graus os dois testes, a água, o ar aqui, ó, 72,1, 75 temperatura do ar, então a mesma condição. Ele também aqui, ó, partiu muito igual nos dois testes, aqui a rotação do motor subindo, e aí dá para ver que a pressão de óleo, ó, subiu junto. Na partida quente não fez diferença não. As duas pressões de óleo, os dois óleos subiram iguais. Dá para ver aqui que o 20W50 sempre fica um pouco acima, aqui a pressão de óleo, né? E aqui é um teste de aceleração. Eu fiz uma aceleração em terceira marcha, aceleração total mesmo, até o final do giro do motor. E aí dá para ver aqui que a pressão de óleo, essa aqui é a pressão de óleo, aqui é a rotação, aqui é a pressão de óleo. Dá para ver que a pressão de óleo sempre está mais alta no 20W50. Aqui em torno de meio quilo a mais de pressão de óleo. Então dá para ver que subir no giro todo, a pressão de óleo sempre está mais alta aí com o óleo 20W50 do que com o óleo 15W40. Isso foi no mesmo local, mesma marcha, tudo igual. Então é legal aí de comparar. E aqui são dois testes de aquecimento do motor, que é o Armap, né? Eu parti o motor aqui a 25, 26 graus e gravei até ele acionar a ventoinha. Então todo o aquecimento, isso aqui é a temperatura, essas duas linhas aqui é a temperatura subindo. E aqui a rotação do motor. Aqui eu tive algumas aceleradas, né? Eu acelerando alguma coisa, mas isso aqui não interfere em nada não. E esse bem rabiscado aqui são as duas pressões de óleo. Azul a 20W50 e em vermelho o óleo 15W40. É interessante aqui que na fase fria aqui do motor, até aqui uns 45, 50 graus, as pressões se mantêm mais ou menos a mesma, independente do óleo. Por quê? Porque nessa condição aqui, ele já atingiu a pressão do bypass da bomba, que é quem regula a pressão máxima aí de óleo do motor. Então ele já atingiu aquela pressão, o bypass abre, faz um bypass nele, né? Ele vaza o óleo para de volta para o cárter e limita a pressão de óleo. Então, independente do óleo aí, se o óleo é 20W50 ou 1540, ele manteve a mesma pressão máxima aqui, em torno aí de 6 kg mais ou menos de pressão de óleo. E aí depois que o motor vai aquecendo, que a pressão de óleo vai caindo, dá para ver que o 20W50 sempre está acima do 15W40, ó. Sempre está acima, acima, acima aqui. Isso aí é bem legal de mostrar. Então deu para ver aí. E aqui o resumo aí dos resultados, né? Então, ó, o teste de marcha lenta e o teste de aceleração, eu fiz uma média aqui, né? O óleo 15W40 em marcha lenta teve uma pressão de 0,72 bar e o óleo em 20W50 0,87 bar. Então uma diferença de 20% a mais, um aumento da pressão do óleo com o 20W50. O teste de aceleração, o óleo 15W40 ficou em torno de ali em 5.000 RPM mais ou menos, 4,07 bar e o óleo 20W50 4,4 bar. Uma diferença aí 8% a mais. E o tempo de subida da pressão de óleo aqui na partida a frio foi aquele fato curioso que eu achei que seria mais rápido com o 15W40, mas nesse carro aqui não foi.
Então, deu uma diferença aqui, ó, pequena, 0,26, 27 segundos. Então, demorou 3,24 segundos para a pressão de óleo subir e estabilizar na partida fria com 15,40 e 2,97 segundos para a pressão de óleo com o 20W50 subir, uma diferença aí de 9%. E na partida quente que eu mostrei para vocês, não fez diferença nenhuma, as duas pressões de óleo subiram exatamente iguais. Então, só para mostrar para vocês um comparativo aqui legal, usando as mesmas condições, os mesmos carros, os dois óleos. Depois, no vídeo desse carro, eu vou explicar para vocês por que é que eu estou fazendo esse trabalho todo. Esse carro chegou para mim com um problema de pressão de óleo, e aí eu levei para o carro, tá lá no Celso, na oficina do Celso, meu parceiro. Ele está tirando a parte de baixo ali do bomba de óleo e tal, e depois eu vou mostrar para vocês qual que era o problema. Mas aí eu fiz esses testes aqui e achei legal de compartilhar os resultados aí com vocês, esse comparativo de óleo, né? Meu objetivo aqui não é falar que um óleo é melhor que o outro, não. Tem características diferentes. O óleo sintético ele é mais estável, ele dura mais, então ele é mais caro. Então, assim, é um óleo melhor com certeza. Mas o motor AP é de uma época que assim, eles indicavam realmente ou 1540 ou 2050, né? Que é a época da tecnologia daquele motor, né? As folgas que usavam naquela época e tal. Então, assim, o óleo, a viscosidade, ele tem que acompanhar a tecnologia da época. Não adianta você pegar um motor antigo e querer colocar um óleo super moderno, super fino, com uma viscosidade muito baixa, que vai dar problema, porque as folgas do motor é diferente, o motor não foi feito para acompanhar aquilo, né? Então, bom, isso aí, esse vídeo então vai ter uma continuação aí no vídeo do carro, desse Gol Bolinha. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Valeu!